Como fazer o melhor acompanhamento de todos? Para o churrasco, para a pizza, para a sopa, tanto faz. Segue essa receita de um nó de alho e se surpreenda. Em uma bacia grande, adicione 280 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico, que é um pacotinho, uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de sal. Misture com um garfo ou um fouet até distribuir bem todos os ingredientes na farinha. Depois, adicione 2 colheres de sopa de azeite de oliva e 180 ml de água morna. Não coloque a água muito quente, pois mata o fermento. Se não dá para colocar o dedo dentro da água, é porque está quente demais. Comece a trabalhar a massa com uma colher de pau até incorporar a maior parte da farinha na água. Após isso, passe a sovar por alguns minutos até que a massa comece a desgrudar da bacia e das suas mãos. Como essa receita tem uma hidratação alta, a massa é bem pegajosa. Por isso, eu recomendo tentar trabalhar mais com as costas dos seus dedos e da sua mão, ao invés da sua palma. Pode também polvilhar um pouco de farinha no começo, mas não mais do que uma colher de sopa rasa, para não secar demais a massa. Dá para evitar tudo isso usando uma batedeira. Se você tiver uma, é só jogar tudo na bacia e usar aqueles ganchos de pão por uns 5 minutos. Quando estiver desgrudando bem e formando uma massa firme que estica sem rasgar, retire da bacia. Agora, despeje um fio de óleo e unte até o topo utilizando um guardanapo de papel. Volte a massa para a bacia, tampe e deixe descansar por meia hora. Tempo dela crescer um pouco e o glúten relaxar. 30 minutos depois, já dá para dividir a massa montando os nozinhos. Polvilhe um pouco de farinha na bancada e retire a massa da bacia. Trabalhe um pouco até ela atingir um tamanho mais ou menos uniforme. Depois, com uma faca bem afiada ou um cortador de massa, divida em 12 pedaços. Não precisa deixar todos com o mesmo tamanho, mas se você quiser ser perfeccionista, use uma balança e divide em 12 pedaços de 40 gramas cada. Para enrolar o nó, comece fazendo um cilindro com uma das porções. Coloque um pouco de pressão na massa para ficar bem firme. A massa é bem elástica e é fácil de remodelar caso fique esquisito. Quando o cilindro ficar entre 10 a 15 cm de comprimento e com 1 cm de espessura, é só dar um nó cego na massa. Não precisa apertar muito o nó. A massa ainda vai crescer um pouco mais e tapar qualquer espaço vazio que tenha ficado. Feito o nó, pode deixar na bancada com um pouco de farinha. E para dar o tempero, vamos precisar de uma manteiga bem especial. Em uma panela no fogo baixo, adicione mais ou menos 100 gramas de manteiga. Depois que a manteiga derreter, coloque bastante alho bem picado, mais ou menos uma cabeça grande. Vai também um pouco de pimenta calabresa, eu coloquei uma colher de chá, e um pouco de orégano. Frite até o alho ficar em um dourado bem claro. Lembra que mesmo que depois que tirar a panela do fogo, a fritura continua por alguns instantes, e ainda vai tudo para o forno. Uns 5 minutos na panela já são o suficiente. Tire a panela do fogo e vamos temperar os nozinhos. Só polvilhe um pouco de farinha entre cada nó para impedir que eles grudem um no outro, porque eles vão voltar para a bacia. Agora despeje toda a manteiga derretida sobre a massa. E falta mais um ingrediente, um pouco de parmesão ralado na parte mais fina do ralador, mais ou menos umas 50 gramas. Rale e depois junte com o queijo e os nós. Para misturar tudo, é só chacoalhar bastante a bacia. Não mexa com a mão ou qualquer outro utensílio para não quebrar o formato dos nozinhos que você cuidadosamente fez. Pegue uma forma, eu usei essa redonda com 25 cm de diâmetro, e unte com um fio de óleo, utilizando novamente a toalha de papel. Pode parecer excessivo untar já que tem manteiga nos pães, mas vai por mim, não pula essa parte não. Depois, passe a massa para a forma e pode encostar um nó no outro, não tem problema. Após assar, é fácil de separar, já que tem uma camada de manteiga entre cada um. O que sobrar de manteiga e queijo é só despejar sobre a massa. Cubra a forma e deixe descansar por mais 20 minutos. E já dá até para ligar o forno a 230 graus. Assim ele já fica bem quente para receber os pães. Após o último descanso, é só levar para o forno e deixar assar entre 12 e 15 minutos, ou até dourar o topo. O seu forno pode ser mais rápido ou demorar um pouco mais. Pronto! Tire do forno e antes de desenformar, pincele um pouco de azeite de oliva ou mais da manteiga temperada se tiver sobrado.
Vai dar um visual mais brilhante e intensificar o sabor. Para desenformar, talvez precise de uma espátula bem maleável, principalmente para tirar o primeiro, depois fica mais fácil. Essa receita é simplesmente maravilhosa. A massa fica muito macia, com uma casquinha fina e crocante. A combinação desses temperos fica muito boa e dá para mudar e deixar mais com a sua cara. Talvez usar algum tempero verde, como salsinha ou cebolinha. Ou não colocar pimenta. Aliás, nessa quantidade de pimenta ficou um pouco forte, pelo menos para mim. Para você, talvez fique fraco. Faz para o seu próximo churrasco ou para acompanhar uma sopa. Ou como prato principal mesmo, porque fica uma delícia.